Oi gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero convidar vocês a conhecerem um pouquinho mais a história de Saulo. A história de Saulo, ela começa lá em Atos dos Apóstolos. Então, para quem não conhece, não tem ainda o hábito de manusear a Bíblia, você pode ir lá no índice, procurar Atos, ele está lá no Novo Testamento, e eu quero contar um pouquinho para vocês de como foi a conversão de Saulo. A história de Saulo, ela me chama um pouco de atenção, ela me chama muita atenção, na verdade, pela transformação na vida de Saulo de maneira tão repentina, tão rápida. Então eu convido vocês a abrir a conversão de Saulo. Ela está prevista lá no capítulo 9 de Atos, então você vai abrir lá. E só para fazer um parênteses para vocês, o nome de Saulo ele vai aparecer um pouquinho antes, quando o Estevão, que era um homem de Deus, ele foi morto. E lá consta, né, que Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, lá no capítulo 8. Por que eu estou falando isso? Porque Saulo ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Ele queria colocar os seguidores de Jesus na cadeia. E aí ele pediu autorização para ir para Damasco, para prender mais seguidores de Jesus, e ele foi autorizado. E chegando em Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ele estava andando, veio uma luz forte do céu, e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é muito emocionante, né? E Saulo, ele perde a visão, e ele diz: Senhor, quem és tu? E Jesus diz, né, eu sou o Cristo. Quem tu tens me perseguido? Só que ali, naquele momento, ele cai ao chão, né? Ele perde a visão. E Jesus fala para ele entrar na cidade de Damasco, procurar e ir lá aguardar que um outro discípulo de Jesus iria até ele, né? Então Ananias, que também era um homem, um discípulo, né? Era um homem de Deus, teve uma visão. Deus falou com ele e falou para que ele fosse até Saulo, para que ele impusesse as suas mãos, para que Saulo tivesse restaurado a sua visão. É interessante porque todos conheciam a fama de Saulo. E Ananias fala, né, para ele: Senhor, eu tenho ouvido falar dessa pessoa, ele é um perseguidor, né? Ele estava com medo de ir, Ananias ficou com medo. E eu gosto muito dessa passagem, e eu vou ler para vocês, que Deus fala assim o Senhor fala assim para Ananias: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso nos mostra o que Saulo vai passar daqui para frente. Saulo passou muita coisa. Então, quando Ananias ele impõe as mãos, Saulo, na verdade, ele fica sem visão durante 3 dias, ele fica sem se alimentar durante 3 dias, e quando Ananias impõe as mãos nele, tipo escamas caem do olho dele, a visão dele é restaurada e ele é batizado. Ali, quando a gente está já em Atos 9, 19, é interessante que fala assim, ó: Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos, logo começou a falar de Jesus nas sinagogas. Então, olha só, Saulo era um perseguidor de Cristo, teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ficou alguns dias em Damasco e ele já estava pregando a palavra de Deus. Então é algo que eu comecei a pensar assim, né, que a gente seja como Saulo, que a gente tenha uma experiência com Jesus, uma experiência com Deus, e que a gente tenha transformação na nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente fica procrastinando algumas coisas que a gente sabe que Deus quer que a gente faça. E Saulo não, ficou alguns dias, já começou a falar de Jesus, já começou a pregar, e é muito interessante, né? E aqui tem algumas passagens que falam: todos ficavam admirados com a palavra de Saulo. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa. Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus, pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, eu queria dividir um pouquinho com vocês essa história, se você ainda não conhece. Algo que é interessante dizer também, os cachorros latindo, tem vários cachorros aqui, é que em Atos dos Apóstolos fala muito da história de Paulo, e no Novo Testamento nós temos 27 livros, e 13 cartas desses, né, são separados ali por livros, cartas e tudo mais.
Isso é tema para um próximo vídeo, mas o Paulo, ele foi responsável, Saulo, que daí depois a Bíblia começa a chamar de Paulo, ele foi responsável por escrever 13 livros desses 27, né? 13 cartas, são 13 cartas paulinas. Então, olha a importância dessa pessoa, né? Olha a importância de Paulo. Então, convido vocês a lerem um pouquinho mais sobre Saulo, lá no capítulo 9 em Atos. Ficarem com alguma dúvida, eu fico à disposição.